Olá, eu sou Marina Longini, da Primeiro Traço Arquitetura, e hoje viemos aqui na Beolar conversar com a Isabela sobre louças e metais para banheiro. Olá, gente, eu sou Isabela Assunção, trabalho aqui na Beolar há quase 5 anos como consultora de vendas e atendo a Marina aqui. Hoje a gente vai falar algumas curiosidades, algumas dificuldades que o pessoal encontra no mercado sobre louças e metais. Bom, então pensando nesse assunto, vamos começar sobre os metais. Explicando um pouquinho o que são metais, né? Os metais são todos aqueles puxadores, penduradores, que mais, Isabela? As torneiras, os monocomandos, válvulas de descarga, os acessórios no modo geral, toalheiro, cabide, papeleira, o chuveiro. Ou seja, quase tudo do banheiro, tá? A gente não pode especificar uma coisa que não combina, que não harmoniza com o restante do banheiro. Então, assim, isso tudo lá no final, quando tá tudo pronto, faz total diferença. Bom, então fala pra gente um pouquinho das cores disponíveis no mercado, o que a gente tem por aí que a gente consegue fazer essa especificação. Hoje aqui na Beolar a gente trabalha com 3 marcas que são principais, que é a Deca, a Doc e a Delcol. Todas elas trabalham com variações de cor. Tem normalmente o prata, o cromado convencional, e existem algumas opções de cores. Todas elas trabalham com preto, que também é uma cor muito tradicional, e as outras trabalham com cores personalizadas. Na Doca, a gente tem uma linha mais envelhecida, que seria essa daqui. Nós temos o preto tradicional, um red gold e tem o gold. Aí a gente também tem um grafite escovado, que é o gunmetal deles. Nós temos o cromado tradicional e a gente também tem esse outro modelo aqui, que é uma novidade, que são agora os metais da cor branca. Nossa, que Tá super em alta, é um lançamento este ano da Revestir deles. E é um produto bem legal, que está vindo muito por causa da Europa mesmo. Tem sido muito utilizado lá e está vindo muito para o Brasil. E como é que é essa questão da manutenção, não só manutenção, né, mas o uso diário dela por ser branca? Na verdade, o material da Doca, ele não tem risco de descascar. Então, a manutenção dele já é bem tranquila, porque a cor dele é pigmentada dentro do metal. São algumas camadas, então não tem nenhum problema. E a manutenção de limpeza seria basicamente a mesma do preto. É só tomar cuidado mesmo, porque querendo ou não, o branco e o preto são cores muito fortes, que acabam contrastando com a sujeira, mas a manutenção de limpeza é a mesma. E a gente tem esse acabamento também nos misturadores, Da Doca é a linha completa. Tem toda a parte de metal, ducha higiênica, chuveiros, acessórios todos completos, independente da cor. Agora, em relação ao custo dessas que são um pouco diferentes do convencional, né, que não são os cromados, são os coloridos, como que é em relação aos convencionais? Eles são muito mais altos? Eles não varia tanto dessa forma? Como que é? Assim, em relação à cor, todas as marcas vão ter uma variação. Todas elas vão ter. Algumas são pequenas, outras grandes, depende um pouco de linha, depende um pouco do produto. Tem algumas cores que, por vender muito, a gente acaba conseguindo um preço melhor, então às vezes ela não sai tão diferente do prata, né, que é o convencional, mas ela tem uma diferencinha sim. A Doca, por ser importada, ela tem um custo-benefício melhor hoje pela linha que ela proporciona. Bom, então já que a gente entrou também nesse assunto de torneiras, né, vamos falar um pouquinho dessas bicas. A gente tem hoje no mercado uma variedade muito grande de tamanho mesmo, né? O quanto ela entra para a pia, o quanto ela não entra, a altura, o comando dela, se é um só, se são dois. Vamos falar um pouquinho relacionado a isso, em relação mesmo às torneiras, às bicas, e já aproveitando para falar um pouquinho da cor também, que tem diversos tipos. Isso. Olha, em relação ao acionamento, existem 3 acionamentos, que é a torneira, que é só água fria, ela é um acionamento só. Às vezes acontece de ter o acionamento separado, mas é um acionamento só. Existe o misturador, que são 2 acionamentos, normalmente eles vêm na lateral da torneira. Algumas linhas hoje têm a opção de deslocar ela para algum outro lugar da pia, você consegue fazer mais personalizado.
e existe o monocomando, que nada mais é do que o misturador em um comando só. Em relação à bica, o que vai diferenciar é bica alta, como essa daqui, são para cubas de apoio que não possuem mesa. A mesa é aquela, normalmente algumas cubas têm um suportezinho com um furo para colocar a própria torneira. Quando não tem esse suporte, é uma bica alta, porque a cuba ela vai chegar mais ou menos a essa altura, então ela vai ficar à altura proporcional para você conseguir lavar a mão tranquilamente na torneira. Quando é cuba de embutir, cuba de semicache, cuba de sobrepor, que é só uma bordinha para fora, ou cuba de apoio com mesa, são bicas baixas. O que o pessoal costuma muito fazer, que às vezes eu até oriento os próprios arquitetos ou os meus clientes, é que às vezes fazem a cuba de esculpir. Aí vão lá e colocam essa cuba. Por que que não pode? Tem muita gente que fala assim, mas eu prefiro essa, é mais bonita. Não é que você vai... O problema que você vai ter é que na hora que se você tiver uma pressão muito grande e você ligar a torneira, ela vai espirrar água no banheiro inteiro. Então, por isso que a bica baixa, ela facilita isso. Vamos falar um pouquinho agora sobre as bacias sanitárias, que são nossos vasos sanitários. E antigamente e erroneamente privadas. Vou começar falando um pouquinho dessa diferença de ter a caixa acoplada, de ser a descarga na parede. Então, a diferença principal hoje no mercado, existem dois tipos de bacia sanitária, que é muito conhecido hoje em dia pelas pessoas como vaso sanitário, que é a convencional e a de caixa acoplada. A convencional, ela é aquela tradicional com a válvula de descarga na parede, que existem algumas opções no mercado hoje, em todas essas cores que a gente falou dos metais, e existe a de caixa acoplada. A de caixa acoplada, ela já vem do lado de fora, você só precisa de um ponto de água e um ponto de esgoto, e ela já vem com, normalmente hoje em dia a gente vende muitos kits, vende separado, mas a gente vende mais os kits porque ela já vem toda completa, com o assento, já vem com tudo certinho. Principal diferença entre eles, a válvula de descarga de parede, normalmente ela gasta 12 litros de água em uma descarga, essa é uma média. E a válvula de caixa acoplada, ela tem duas opções de acionamento normalmente, que é a de 6 e a de 3 litros. Então ela é muito mais econômica. Metade. 12 litros é muita coisa, né? Se a gente for pensar, por exemplo, um balde de limpeza, que são... Exatamente. No máximo 2, imagina 12. E imagina ao longo do dia a quantidade vai dobrando, né? É muito mais econômico a caixa de descarga. Outra coisa também que o pessoal hoje em dia prefere a caixa de descarga acoplada ao invés da válvula é a manutenção. Porque a manutenção, se for um problema se não for só uma troca de cartucho, que hoje em dia é mais tranquilo de trocar na base, você precisa quebrar a parede para trocar todo o sistema hidráulico. Já a caixa acoplada não, a caixa acoplada, se você tiver algum problema no botão, no acionamento, às vezes o máximo que vai acontecer é trocar a caixa. Essa é uma boa também pra gente falar, essa questão de tenho hoje o de válvula da parede, quero trocar para caixa acoplada. Aí vai ter que fazer a reforma, aí realmente nesse momento você vai ter que quebra, faz a reforma, coloca um ponto de água que pode ser o mesmo ponto de água, inclusive, da ducha higiênica, que aí entra, a gente estava falando dos metais, a ducha higiênica hoje ela tem derivação, então você consegue colocar ela funcionando pelo mesmo ponto de água, a mesma saída da caixa, ou você pode colocar 2 pontos, se você preferir. E aí você vai precisar do ponto de água e do ponto de esgoto, que já ia precisar de qualquer jeito. Mas de toda forma tem que fazer a reforma. Precisa, porque você precisa tirar a base, tirar a descarga para tampar e precisa também tirar a saída de água, que é de tubulação. Docol no momento só tem branco, a Deca tem bastante cor, a mais comum de vender é branca, preto, cinza e marrom, são as cores mais tradicionais, mas eu tenho como até um exemplo aqui. Uma cor especial da Deca que é a Salve, que é um verde, mas tem rosa, tem azul, tem várias tonalidades, inclusive tem as que não são de louça. Então a mesma cor que a gente tem para a bacia da pia, a gente tem a Exatamente. Legal. Não necessariamente a gente precisa especificar a mesma cor das duas, né? A gente consegue fazer, colocar cada um tom. Isso. Mas geralmente quando tem... essas aqui são opções da Insepa. A gente tem o rosé, tem o branco mate, tem o branco brilhante também da Insepa.
tem o grafite deles, que é o Onyx, o cinza, que é o Stone, e o bege deles, que é um bege mate. Todas essas cores aqui são mate. Mas, no modo geral, hoje vende mais branco. Até por questão de saúde, por questão de higiene e por questões de praticidade no futuro, que já aconteceu, vai trocando as cores, e aí acontece de ter dificuldade de achar assento no futuro. Então, assim, a maioria das pessoas tem optado pelo branco. Questão de custo, que é sobre colorida e a convencional, que é a branca. Normalmente a colorida, né, em relação aos metais, a diferença às vezes é menor, mas na louça é um pouquinho maior. Ela, às vezes, dependendo do modelo, até dobra o preço. E tem essa questão dos acessórios também. Algumas coisas, a Deca, é importante falar que alguns assentos dela, além da cor da bacia, ela tem a cor da ferragem. E aí isso também é uma opção de aumentar o custo. Então, às vezes a torneira é preta, eu quero colocar o vaso preto e eu não quero ter a ferragem prata, por exemplo, eu compro ele com a ferragem preta. São modelos muito pontuais que tem essa opção, mas existe. Vamos falar um pouquinho agora sobre os assentos dos vasos, né, das bacias, o que tem no mercado disponível também, o que não tem, conta um pouquinho sobre isso. Os tradicionais das marcas, ou é plástico, ou é o plástico termofixo, que é um material mais resistente e ele tem a temperatura que não oscila. Então, no frio ele não fica frio e no calor ele não fica quente. Só para contextualizar, esses assentos é literalmente onde a gente assenta. Exatamente. É a famosa tampa do vaso. Tampa do vaso, exato. E o material de poliéster, que também é um tipo de plástico, só que ele é um plástico ainda mais resistente, normalmente mais grosso, mais pesado. E ele, da Deca, é o que tem as opções de cor. O termofixo e o poliéster normalmente são slow close, que é o amortecedor, ou soft close em algumas marcas. O que mais vende hoje é por dois motivos: barulho e segurança, principalmente quando tem criança, porque se for muito pesado, corre o risco, né, de bater de uma vez e machucar. Ainda existe aqueles assentos que são com espuminha? Porque tinha muito, existe, né? De outras marcas, que aí são essas marcas de assento, que aí existe o almofadado, existe de madeira. O estofado, o problema dele é que normalmente ele racha. E aí ele começa a entrar a bactéria para dentro dele, então ele não fica higiênico também. Aí as marcas tradicionais optaram por fazer dessa forma. Dentre essas três opções que você nos falou aí, tanto com o amortecedor ou não, vamos falar um pouquinho de custo delas. Elas variam muito, elas ficam mais ou menos parecidas? Varia. Normalmente vai duplicando o preço em cada acabamento. O plástico é o mais barato, o plástico tradicional. Aí para o termofixo às vezes duplica o preço, mas a questão do slow close, o plástico normalmente não tem esse slow close. O termofixo já tem, aí ele já dá uma encarecida. E o de poliéster, às vezes ele duplica e às vezes ele triplica o valor, principalmente diferença de cor. Porque quando você me fala desse material que não esquenta nem esfria, eu vejo ele como muito melhor que os outros dois. A maioria das pessoas também. Mas o poliéster é pela questão da dureza mesmo, porque vai subindo o nível dentro do plástico. Então, desse como que chama? Termofixo. Se a gente, por exemplo, especificar uma bacia colorida. Da Insepa e da Celite tem. A grande parte da linha médio luxo e luxo normalmente tem. Da Deca, se eu não me engano, se tem, é um ou dois modelos, eu não me lembro agora, mas o poliéster é com certeza. Qual é a questão de limpeza dessas cores? Não muda? Um modo geral, o banheiro mesmo é detergente e água sanitária, independente da cor. Porque senão você pode dar até ataque químico, até no piso, na parede, em outros produtos. Então é mito essa questão de que o colorido vai tirar o esmalte. É mito. É mito porque o esmalte... Não, é um super mito, porque o esmalte, dependendo se você for ver, são várias camadas. Olha aqui, ó. Embaixo tem a cor tradicional, mas são vários esmaltes. E por isso tirar, você praticamente vai ter que quebrá-los. Vamos voltar agora na parte das duchas, dos chuveiros. A primeira coisa que eu queria falar é que a diferença entre chuveiro e ducha. Às vezes as pessoas costumam vir querendo uma ducha e não tem aquecimento. E quando a pessoa não tem aquecimento, se ela colocar uma ducha, ela vai funcionar como se fosse uma ducha externa, ela só vai sair água fria.
Então, nesse caso, só chuveiro elétrico, ou se não precisa fazer um processo para colocar o aquecimento para ter a ducha. Essa é a principal diferença no início. E normalmente acompanha a cor dos metais do banheiro. E sempre tem a pergunta, mas por que não tem desse de elétrico? Infelizmente ainda não inventaram. Tem uma que é a minha queridinha e eu acho que é queridinha de muita gente, porque eu acho que assim, ela arrisca até dizer como Vou é. ver. Aquaplus. Todo mundo fala. Não porque tem melhor. A Aquaplus, ela tem uma... Aqui em Minas, em alguns pontos específicos, a gente tem cidade que tem muito calcário na água. E aí acaba entupindo a saída da ducha. E ela tem algumas... É como se fosse uma agulha mesmo, de plástico dentro dela, que ela fecha e limpa, e quando abre, ela sai do lugar e a água sai. Então ela sempre está limpando, então ela nunca entope. Ela realmente é queridinha da maioria mesmo. Ou seja, a gente não precisa pegar agulha e sair Ficar limpando no chuveiro, Exatamente. porque ele já faz essa limpeza pronta. Queria agradecer a Isabela por esse bate-papo super legal, cheio de informações importantes. Obrigada por nos receber, por tratar a gente assim com tanto carinho e cuidado, sempre. Obrigada, né? por ter me convidado, que é muito interessante a gente fazer esse tipo de conteúdo, porque são dúvidas muito comuns entre as pessoas e a maioria não entende, e às vezes quando vai buscar é uma coisa muito técnica, não é tão fácil explicar para as pessoas assim, então é muito importante. Com certeza. Bom, então é isso, até mais.